mais repercussão da mídia sobre David Ancelotti, novo treinador do Botafogo, que vai assumir nos próximos dias aí o cargo no comando do clube, mas não deve ainda estrear contra o Vasco, né? Deve ser o caçapa ainda, mas nos próximos jogos com certeza ele vai aí começar a aplicar o seu estilo de jogo, que nós não sabemos qual é, não fazemos ideia de qual é, só podemos especular e torcer para que seja o Botafogo Way que o técnico tanto quer, e que ele funcione, que dê certo, como um treinador de verdade. Bom, tem aqui o Sport, tem o, não, Sport, tem aqui o F360 da ESPN e tem também o Sport TV News do Sport TV comentando o caso, e tem muito conteúdo engatilhado já aqui, acumulado, para fazer outros vídeos para vocês. Hoje vai ser chuva de vídeo, então não perca tudo sobre o David Ancelotti e os possíveis termos do acordo, né? Que não sabe se vai ficar só o Botafogo, ou Botafogo mais seleção, como foi o Diniz, a comissão técnica quem vai ser, se vai ficar lá e ficar cá também, não se sabe nada disso ainda. Vai ser definido isso provavelmente nos próximos momentos, nas próximas horas do dia de hoje, para que ele assine o contrato assim que possível. Não perca, hoje tem chuva de conteúdo, então bora pro vídeo. Depois curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Vamos colocar o André Pessoa na conversa, então amanhã a gente vai falar bastante sobre isso. Mas é outro assunto. É outro assunto, menino, outro assunto. como diriam seus filhos, do nada. Assim, do nada. Aí do nada, André Pessoa. Como é que essa história filho é o filho do Ancelotti, 35 anos, o escolhido, que tem isso, né? O torcedor do Botafogo fala isso. São escolhidos. Então o escolhido foi o filho do Ancelotti. Seja bem-vindo, André. Oi, Mari, tudo bem? Bom dia para você, Lufredo, Alvini, a todo mundo ligado no Sport TV News. Pois é, a gente fala aqui em frente ao CT do Botafogo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje é dia de reapresentação do time principal, que já no próximo final de semana enfrenta o Vasco, no clássico que vai ser disputado em Brasília. O Botafogo que já tem um novo técnico, uma negociação rápida. A gente lembra que foi tudo conduzido de forma muito fechada pelo John Textor, dono da SAF do futebol do Botafogo, e David Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, vai ser o novo técnico do Botafogo. David tem 35 anos, há mais de uma década trabalha nas comissões técnicas do pai. Primeiro foi preparador físico no PSG e depois na primeira passagem no Real Madrid. Desde 2016 é auxiliar do Carleto, foi assim no Bayern de Munique, no Napoli da Itália, no Everton da Inglaterra e nas últimas 4 temporadas pelo Real Madrid. Depois dessa última temporada europeia, ele inclusive pediu ao pai alguns dias, ele não se juntou de imediato com a comissão técnica da seleção brasileira, porque o David negociava e não esconde ninguém que tem o desejo de ser técnico. Foi cogitado no Como da Itália, no Deportivo La Coruña da Espanha, negociou com o Glasgow Rangers na Escócia, acabou não fechando, veio formar a comissão técnica, esteve com o pai no segundo jogo, na vitória sobre o Paraguai em São Paulo. Ele que está de férias no momento, aproveitava esse período de descanso com a esposa Ana, com os 2 filhos gêmeos, o Lucas e o Leonardo, deve chegar ao Brasil em breve. Há uma expectativa de que esse anúncio do Botafogo possa ocorrer ainda hoje, para ele ser anunciado, ser apresentado, mas não deve comandar o Botafogo no clássico do final de semana contra o Vasco no Mané Garrincha. O Cláudio Caçapa, o auxiliar da Comissão Técnica Permanente do Botafogo, é quem deve dirigir o time e é quem deve comandar os treinos do Botafogo, que se representa hoje. Mas David Ancelotti, 35 anos, vai para o seu primeiro trabalho como treinador, novo técnico do Botafogo. Mari. Beleza, André. Muito obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho a você. Estou aqui dando uma pesquisada nos clubes. Sim. Com todo respeito a esses clubes, não estamos falando de atual campeão de nada, tá? Para nenhum desses aí que o André trouxe. Aliás, ia até pesquisar Sim, o Rangers não é da holding? Tô com essa dúvida aqui. Não, acho que não. Não é não. Mas por que o Rangers? O que tem o Rangers? Porque foi um dos clubes, né, para onde poderia, que esteve ali no radar. Que estava no radar. Tá, não. Bom, veja só. Esse é o currículo, tá? Mas pega isso aí, não tem nada aí. Não tem nada, não tem currículo. Não tem currículo não como tem currículo. Treinador. Então, exatamente, tá, ele foi contratado para a função de treinador. Ele não tem currículo. É isso que eu tô falando. E aí, desses que apareceram no radar,
nenhum. É que é maravilhoso. expressão. Você mostra aí, o currículo é sensacional. Inclusive, auxiliar técnico da seleção brasileira. Só não tem na função... Um jogo. Não tem na Um jogo. função... Desde 6 de junho, é bom demais. Isso, é um jogo. Mas- Porque o primeiro ele não participou. Eu só acho uma aposta alta do Botafogo, porque, bom, primeiro por isso, pelo currículo que ainda não existe na função, né, do David Ancelotti, e porque estamos falando do atual campeão brasileiro e atual campeão da Isso. Libertadores. Eu Quem acho é que um passo. Por isso que eu falei dos Quem que outros começa clubes. assim? Exatamente. Por isso que eu falei dos outros clubes. Se fosse para qualquer um dos que estiveram no radar, para começar, La Corunha, beleza. Rangers, maneiro. Agora, o Botafogo, atual campeão da Libertadores, acabou de participar de um Mundial, de uma Copa do Mundo, batendo o PSG, inclusive. Esquisito, né? Não, Eu vi muita uma escolha gente inusitada. comparando. Eu vi muita gente comparando ao Felipe Luiz. E eu acho que essa comparação não cabe. serve. Porque ainda que o Felipe Luiz esteja num começo de carreira como treinador profissional, o simples fato de ele já ter tido meses de bagagem como treinador, com molecada, num sub-17, num sub-20 da vida, eu acho que isso já dá minimamente uma bagagem para ele dar esse passo no profissional. E tem outra coisa, né, Vini? Felipe Luiz jogou um pouquinho de futebol profissional. Um pouquinho? Um pouquinho só. Jogou muito futebol profissional, jogou seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo, jogou em vários clubes da Europa. O que a gente não que... as portas para o conhecimento, tem diversas portas para se atingir o conhecimento, tá? Mas a gente está falando de uma pessoa muito experiente no mundo do futebol e outra pessoa que era auxiliar do pai, que é outra coisa também, que a gente tem visto muito no futebol, mas assim, eu já trabalhei com meu pai, tá? Então, assim, eu posso dizer quando a gente trabalha com o pai, as coisas vão sendo feitas de uma maneira, né? Principalmente quando o pai vê você como sucessor, que é o caso aí, você tem um Ancelotti já, né? no final de carreira e encaminhando o filho para a mesma carreira que ele. Então, eu não sei, vamos lá, se tivesse esse currículo e chamasse Silva, não estava contratado. Ah, não estava. Certo? Certo, eu entendi, captei a vossa mensagem. O que o Botafogo contratou foi o sobrenome. O Botafogo contratou um sobrenome. Ninguém tem a menor ideia de qual o trabalho que o filho do Ancelotti pode fazer como técnico de futebol. Pode dar certo? Pode. Pode. Para mim vai ser uma grande surpresa. Vai. Eu acho muito arriscado, no meio da temporada, você fazer um movimento desse. Acho muito arriscado. Quando acontece a demissão do Renato Paiva, eu acho que foi até natural a gente pensar, se ele está saindo, é porque o John Textor já tem um outro nome em mente e possivelmente é um nome que ele tentou contratar no começo da temporada, não deu certo e agora vai dar certo. Agora faz ainda menos sentido a saída do Renato Paiva para mim, porque aí você contrata um cara que você não sabe se vai dar certo. E acho que é um movimento muito arriscado do Botafogo. O Maria, eu trabalhei com meu pai na Lofredo Representações. Tinha o chefe, que era o Roberto Lofredo, e o funcionário, que era o André Lofredo. E aí, então... E aí você fazia o financeiro, você fazia o RH, então, você fazia... Era boy também, eventualmente. Funcionou por um período, depois a empresa teve que fazer um downgrading, e aí ficou só meu pai. A equipe era formada pelo seu pai. Tá certo. Bom, vamos aguardar. Eu acho só um passo muito grande, considerando... mas uma hora ele tem que virar treinador, mas poderia virar um La Corunha. Poderia virar no Rangers. Esse é o caminho certo. Você pegar um time pequeno, depois você ir desenvolvendo sua carreira, fazendo um bom trabalho. Ou então você pegar uma equipe sub-20, principalmente para quem não tem uma história como jogador de futebol. Porque, assim, não que eu acho que temos vários técnicos que não foram jogadores de futebol, vários grandes técnicos. Eles desenvolveram carreira. Tá? Então, por exemplo, você pegar o Parreira. O Parreira foi técnico do Fluminense, inclusive campeão, nos anos 80, mas antes ele tinha trabalhado na comissão técnica da Seleção Brasileira de 1970. Olha quanto tempo que leva para desenvolver. Aí ele saiu, foi para o mundo árabe, né? Olha quanto tempo leva para desenvolver uma carreira. Não é assim, com 35 anos, com currículo de assistente do próprio pai, que assume o campeão brasileiro e da Libertadores. Então, é só essa para mim a questão. Assim, eu acho que é pouco currículo para essa grandeza, entendeu? Eu acho, mas pode dar certo.
pode dar certo. A gente tem os próximos jogos do Botafogo. Aliás, falando em próximos jogos, esse jogo aí é em Brasília, tá? Vasco e Botafogo na volta do Brasileirão. Isso aí já estava decidido. Com o mando do Vasco. Botafogo e Vitória se enfrentam na sequência, depois Sport e Botafogo. Botafogo recebe o Corinthians e o Bragantino em sequência. A gente não colocou as datas ali, mas essa é a sequência, começando de sábado agora, tá? Nessa viagem a Brasília para enfrentar o Vasco. Uma curiosidade. E a gente também pode falar mais disso amanhã. O PSG, de 1º de agosto do ano passado, quando começa a temporada para eles, né? Então, vamos cortar de 1º de agosto. PSG, até o início dessa Copa do Mundo de clubes, somava 58 jogos. Isso. Tá? O Botafogo, cortando da mesma data, mas teve férias. Das equipes brasileiras, o Botafogo foi quem menos teve teve uma folguinha. Tá? Mas das equipes brasileiras, foi quem teve o calendário mais esticado, a corda mais esticada no calendário. Teve um mês de férias. Teve um mês de férias. Mas a equipe principal teve um mês de férias, igual todo mundo. Perfeito. Só para comparar o volume de jogos, porque normalmente nós estamos do outro lado naquele formato de mundial anual, né? Então, 58 vezes o PSG entrou em campo desde 1º de agosto do ano passado. O Botafogo, 60. Tá? A Inter, 59 partidas. O Fluminense, 61. Mas teve férias, bababá. Pois é assim que a gente joga no final do ano. Olha que coisa. Então, Gostasse? Eu sabia que ia gostar. Enquanto estava bom para eles, ninguém falou, olha, a gente está atropelando os times sul-americanos, mas eles chegaram aqui arrebentados. Não, agora tá todo mundo cansado. Vocês querem mais um? A gente eu tenho vários números aqui, muito interessantes. Podemos trazer amanhã todos desses confrontos diretos. Flamengo. O Flamengo caiu nas oitavas, né? Beleza. O Bayern chega à Copa do Mundo com 51 jogos. É bem verdade que teve aquela eliminação na Liga dos Campeões bem lá no comecinho e tal. Então, beleza. 51 jogos, a gente não tem nada a ver com isso. Copa da Alemanha e Liga Nacional com menos clubes também, são 18. Mas chega com 51 jogos. O Flamengo, 65. Então, e aí tem uma outra coisa assim que a gente nunca olha, né? A gente fala, nosso campeonato tem 20 clubes, não tem? Também. Isso. Você acha realmente que o tamanho de um país como o do Brasil tem 20 clubes, a Alemanha tem 18, você falou? Isso. Né? Isso. A Alemanha cabe num estado do Brasil. Isso. Então, assim, a gente faz o nosso campeonato com 20 clubes, é um campeonato apertado para a representatividade que a gente tem do futebol no país. Claro. Porque senão teria que ter muitas datas, porque caberiam mais 4 clubes dentro da representatividade que a gente tem do futebol no Brasil e do tamanho do país, né? Se você pegar um tamanho de um país europeu, cabe num estado brasileiro e tem lá 20 times jogando. Então, assim, o nosso calendário é diferente, porque nós somos diferentes como país. A gente não pode comparar nosso calendário com o calendário dos times europeus, porque eles jogam em outra realidade, em países muito menores. A Europa é o Brasil. Eu não acho que não seja uma justificativa, tá? Eu acho que é. Mas também serve pra gente quando a gente chega lá no final do ano arrebentado. Falar de Botafogo, a gente não, agora. Mas é a gente, nós mesmos que vamos falar. Já está na nossa tela o Davi Ancelotti, novo técnico do Fogão. Ainda não é oficial, mas é tudo certo entre o ex-auxiliar, agora ex-auxiliar do Carlo Ancelotti na seleção brasileira e em vários clubes da Europa, inclusive no Real Madrid. Então a gente tem aí um resumo da carreira do Ancelotti, Davi Ancelotti, 35 anos, muito jovem, filho do Carlo Ancelotti. Os primeiros trabalhos como pai foram como preparador físico lá em 2012 no Paris Saint-Germain. Ele era muito jovem, tinha 25 anos, é isso, né, Mari? 23 anos, mais jovem ainda. E no Real Madrid depois também como preparador físico. Ele virou auxiliar técnico em 2016, ou seja, 9 anos atrás, quando o Carlo Ancelotti era técnico do Bayern de Munique. Aí ele começa o trabalho como auxiliar técnico. Depois trabalhou no Napoli, 2018-19, sempre com o pai, né, como auxiliar. No Everton de 19 até 2021 e no Real Madrid, nessa última passagem,
nos últimos 4 anos, de 2021 até 2025, e nesse início de trabalho do Carlo Ancelotti, do pai dele, na seleção brasileira agora nesse ano. Ali do lado esquerdo tem jogos no comando, uma derrota, né, do Napoli para Roma, é isso? E uma vitória do Real Madrid sobre o Alavés neste ano agora de 2025. E ali embaixo também falava dos cursos que ele tem a licença UEFA lá para ser treinador. Enfim, muito jovem, agora podemos usar esse verbo, professor Celso, ele desgarra, é isso? Do papai? Do papai, não é isso? É isso. Começa a vida dele como técnico no comando do Botafogo. Posso dizer que é uma aposta. É a melhor. Me lembrou, sabe do quê? Do Kleber Xavier no Santos. Me lembrou. Kleber Xavier, muitos anos com o Tite, e aí a primeira experiência dele no Santos Futebol Clube. Primeira experiência do agora professor Davi Ancelotti no Botafogo, professor. A diferença é com o Davi D, né? Com D. Davi é muito jovem, 35 anos, ele tem idade para estar jogando no atual estágio do futebol brasileiro. Muito provavelmente ele vai treinar gente mais velha que ele. Não fala a língua do país, precisa se adaptar. É uma aposta. Pode ser um grande técnico, mas no momento ele não é. Ele nunca foi técnico. Ele já tinha essa intenção, não é alguma coisa assim que você diga, da mão para a boca, resolveu agora. Não, já estava pintando, assim como o caso do Kleber Xavier também, que já queria ser técnico. O Kleber Xavier mais velho, talvez não mais experiente, ou mais experiente, mas as passagens como auxiliar do filho do Ancelotti são muito significativas. São escolas, ele tem um currículo Lattes, se é que ele entrou no nosso Lattes, bastante significativo. O que pega é que parece uma coisa meio Textor, essa coisa de grife, essa coisa de impacto, essa coisa de nome, em cima da questão do nome do pai. Isso pode atrapalhar se ele não vier a ser o técnico que todos esperam, né? Mas é uma aposta, eu diria, uma aposta de luxo, uma aposta alta. Vamos ver. Técnico ele não é até agora. Pelo menos na minha cabeça, não dá para saber. Não dá para condenar e não dá para elogiar. Olha, certeza que vai dar certo. Já vimos ou temos até hoje em dia, vários técnicos que eram auxiliares, né? E viraram bons técnicos. E outros que eram auxiliares tentaram virar técnico e não deram certo. Então, não dá para saber. Agora, experiência como técnico, 0. Ele viu muita coisa boa. Como auxiliar, muita experiência. E ele tem uma formação, né, Mário? Uma formação até pela licença, ele é de uma leva de técnicos que primeiro adquiriu a formação. Eu acho que o Silvinho, que agora faz um belo trabalho na Albânia, que passou pelo Corinthians, é um caso desse. Antigamente o cara ia muito pela prática, pelo notório saber. E há uma leva aí, uma geração que é ao contrário. O cara tem uma boa formação, mas como será ele no vestiário com 35 anos? Com jogadores talvez mais velhos que ele? O Marçal tem 36, só para citar um exemplo. Então, e tem essa coisa dele não ser brasileiro também, né? Você citou o Silvinho, antes da Mari também trazer a opinião, a análise dela. Silvinho, Fábio Carille, por exemplo, são 2 técnicos, trabalham hoje como técnicos já há algum tempo e que eram auxiliares do Tite. O Guardiola tem uma leva aí de... O Enzo Maresca, que está na semifinal do Mundial, é um exemplo. Maresca, quem mais? Oswaldo de Oliveira. O Arteta, o Domi, que agora está no Monterrey, passou pelo Flamengo. Oswaldo de Oliveira começou como auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, depois seguiu uma carreira Oswaldo de Oliveira, PC Guzmão, eram auxiliares do Vanderlei Luxemburgo. Diga, Mari, o que você pensa sobre David Ancelotti, novo técnico, o futuro técnico do Botafogo? Acho que tem pontos legais, assim, pra gente abordar, tanto pro lado do Botafogo /Textor, quanto pro lado do David. Acho que partir da vontade do cara de ser um treinador é interessante. Então, assim, eu acho que é uma aposta do Textor no sentido de um nome de impacto, mas também não foge muito da linha dele, né? Do que ele fez nas 2 temporadas anteriores, enfim, quando ele assume, de fato, a SAF do Botafogo em 2021, acho que ele
marcou muito essa gestão por, entre aspas, apostas, tanto em treinadores quanto em jogadores, né? Jogadores que a gente depois viu na temporada passada que de fato entregaram muito pro Botafogo, mas chegaram ali sem, né, um currículo que pelo menos o futebol brasileiro conhecesse, exatamente, o torcedor conhecesse. Então, acho que segue numa linha John Textor, numa linha de identidade para esse time, porque o David já deu algumas declarações que ele se diferencia um pouquinho do pai, porque ele gosta de um futebol mais ousado, porque ele gosta de um futebol bem vertical, então vai muito na linha do que o Botafogo tem apresentado. Nos últimos exatamente. Vai muito, né, na linha do que o Botafogo tem apresentado. Então, acho que, pro lado do Textor, me parece muito claro, assim, né? Faz muito sentido com o que ele vem mostrando de trabalho. Agora, claro que fica marcado por uma SAF que já trocou de técnico 7 vezes. Esse é o 7º nome. Desde 2021 que o Textor chega, né, ao Botafogo, 7 nomes já passaram pelo comando técnico do time. Então, assim, é tudo muito novo ainda em relação à SAF pro Brasil, mas fica marcado, ó, a gente tem até essa tela ali, e olha, dos nomes que passaram. Na prática aí, só vingaram o Castro e o Arthur Jorge, né? Que saem não por opção do Botafogo, né? Exatamente, que saem por não por... O Renato Paiva acho que deixa uma baita imagem no Mundial de Clubes, pelo trabalho, enfim, pelo PSG principalmente, mas os outros, de fato, fora o Caçapa, né, que é o permanente ali. E, enfim, também já desenvolveu alguns trabalhos como treinador principal. Então, acho que tem só esse contraponto do que o Textor tem feito com os outros treinadores por opção dele, né? De dispensa, de escolha, enfim. Mas acho que é uma aposta legal, porque sim, é uma aposta ainda. É o primeiro trabalho do David como treinador principal. Acho que o Flamengo fez muito certo com o Felipe Luiz, e isso não quer dizer que é uma regra, né? É exceção por enquanto. Mas assim, acho que do que ele teve com o Ancelotti, com o pai, é muito disso de experimentar, né? Porque, assim, de fato, o trabalho de auxiliar técnico dele não passa tanto por escolhas técnicas desse auxiliar direto. Ele não é o auxiliar principal. Tanto que ele nem estaria na seleção. Ele se integrou à seleção brasileira porque não assumiu nenhum time. Até esse momento, ele estava tentando assumir uma equipe, e aí não aconteceu. E aí que ele passou a integrar a comissão da seleção, mas nem moraria no Brasil, enfim. Então, não é que ele era o auxiliar direto do pai, de dar os pitacos, igual a gente sempre vê o Matheus com o Tite via, né? O Matheus com o Tite, de muita troca ali sobre o jogo. Ele não é esse cara, ele faz parte da comissão do pai. Mas eu acho um nome interessante, é o que o prof falou, que estudou, que tem muita bagagem, acho que é convivência. Agora, é uma aposta, de fato. No Real Madrid, provavelmente ele era o auxiliar principal, não era? Porque a gente viu ali até na tela que ele chegou a comandar o time numa ausência do Ancelotti. Tem a imagem lá dele com o Kudê, que era o técnico do Alavés no jogo em questão. E assim, até dentro do que a Mari estava falando, tem uma entrevista dele, acho que se eu não me engano, pro Marca, em que ele fala, olha, a gente tem ideias diferentes, a gente discorda, só que ele sempre tomava decisão, né, o Carlo Ancelotti. Agora ele que vai bancar as próprias decisões. Então, acho que esse é o grande ponto. Eu concordo, assim, é um nome interessante, acho, pela forma de ver o futebol, pelo currículo de ter trabalhado, de ter se preparado para ser técnico, né, muito novo, parou de jogar com 20 anos para voltar aos estudos, só que, como o professor e a Mari falaram, é uma aposta, não dá para você fugir disso. Existe o risco sempre de alguém que está nesse momento e que vai pegar um Botafogo que, por exemplo, do dia 12 agora de julho até o dia 29, ou seja, em 18 dias vai ter 5 jogos. Então ele mal vai ter tempo para ter aquela preparação como teve, por exemplo, o Renato Paiva antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então isso torna um desafio a mais. Eu acho que é uma escolha interessante, que faz sentido pensando, apesar do risco, dentro da proposta do Botafogo Way, dentro da questão do currículo, né, da preparação para os lugares onde passou. O que eu questiono são as escolhas do Textor e do Botafogo que levaram até o momento de contratar o Davi Ancelotti, e não a contratação dele em si. O que eu quero dizer? Ter demorado tanto tempo para anunciar um técnico como o Renato Paiva, acho que isso foi uma questão muito questionável, da temporada ser muito empurrada até ali. E aí tem um outro ponto. Eu discordo da demissão do Renato Paiva. Eu discordo. Para mim, acho que dentro do que era o Mundial, acho que ele fez um trabalho importante, passando a fase de grupos complicada.
O Botafogo foi mal contra o Palmeiras? Foi, mas... Com muitos jogadores recém-chegados, né? Com muitos jogadores recém-chegados. Que ele teve que usar ali durante o jogo contra o Palmeiras, por Exato. exemplo. E assim, você pode questionar que o jogo não foi bom, que não é aquilo que você quer pro Botafogo, mas entre isso e uma demissão, eu acho exagerado. Se a demissão é por conta de que não estava aplicando aquilo que queria jogar, então não deveria ter contratado esse técnico. Eu penso como você. Então, assim, para mim eu questiono toda essa questão que coloca o Botafogo com um técnico novo. Como falei, eu gosto da escolha, mas é um técnico que vai estrear como técnico principal agora, pegando uma sequência de 5 jogos em 18 dias, no momento que você chega, não pressionado, mas o Botafogo, com o investimento que tem feito nos últimos anos, ele é candidato a tudo que vai disputar, então tem essa cobrança em cima do Botafogo. Então eu questiono todo esse entorno de que levou o Botafogo a estar nesse momento com o Davi Ancelotti. Mas eu não questiono ele ser o técnico do Botafogo. Acho que é uma ideia interessante, apesar de tudo isso que eu coloquei. Tem que ver como que ele vai trabalhar, porque não só na questão de estratégia, pensamento de jogo, sistema tático, mas o relacionamento com o grupo técnico é muito mais do que só um pensador da tática. Isso pega pra... É assim, né? O próprio relacionamento, gerir um grupo de, às vezes, 25, 30 pessoas, jogadores, etc. A disciplina, quem vai jogar, quem não vai jogar, quem fica fora, quem tá reclamando, quem tá insatisfeito. O técnico tem que gerir tudo isso. Isso ele vai começar a mostrar agora se tem capacidade ou não e como ele consegue lidar com isso. Concorda ou não? Mas eu acho que o sobrenome já dá uma boa perspectiva para ele. De respeito, assim, né? Esse grupo do Botafogo é um grupo que, aparentemente, a gente não vê, né? Muito envolvimento ali de notícias sobre vestiário, enfim, certas coisas. A gente viu naquela fase que o Botafogo estava mal, os jogadores se cobrando, enfim. Mas, recentemente, a gente vê um grupo maduro, né? Um grupo de jogadores que já passaram por muita coisa, enfim, que conquistou, mas também não conquistou. Tem jogadores ali de muita maturidade, o próprio Marçal. Então, acho que nesse quesito não vejo um vestiário, entre aspas, difícil de administrar. E o sobrenome dele também dá um baita respeito, né? A maneira como ele chega com muito conhecimento, mesmo sendo o primeiro trabalho dele como treinador principal. Então, não vejo tanto problema. Agora, sim, o Textor, ele vai muito na linha de que o Botafogo do ano passado deu muito certo por conta dele, isso é fato, ele acertou no nome do treinador, ele acertou nas contratações, claro que ele não trabalha sozinho, mas assim, ele acertou em muita coisa no ano passado, e o Botafogo termina a temporada de uma maneira espetacular. Mas isso é muito fora da curva do que acontece com os clubes do futebol brasileiro, se você não dá um projeto, se você não dá continuidade. Então o Textor, ele tá trabalhando muito no que aconteceu no ano passado, mas é pouco provável que isso se repita tão cedo. Se ele não entender que o futebol brasileiro precisa de uma continuidade, que o futebol brasileiro precisa de um processo, não é gerindo dessa maneira que a SAF costuma atuar, ganha um título importante, vende os principais jogadores, troca comando técnico 2, 3 vezes. Isso não acontece aqui. A gente vê quem que tá no topo nos últimos anos. O Palmeiras, que mantém uma continuidade de ideia, de projeto, e o Flamengo, que também sabe muito bem trabalhar com o futebol brasileiro. O Textor é novo aqui. Também troca bastante de técnico com o Flamengo. Técnico, né? Mas e a base de jogadores? Não troca tanto assim. Isso é verdade. A gente tá passando por isso agora. Então, assim, você ainda tem jogadores que te entregam muito, independentemente do comando técnico. O Textor, não. Ele já vendeu metade do time campeão. Né? Se a gente volta agora, perdendo Jair, perdendo Igor Jesus, já foi Almada, já foi Luiz Henrique, já foi a maior parte dos jogadores que entravam no segundo tempo. Então, assim, ele tá contando que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, mas ele precisa entender que o terreno faz muito parte disso, né? Vamos ouvir declarações antigas, ou não atuais, não de hoje, não dessa semana, dos dois, do pai e do filho, do Carlo Ancelotti e do David Ancelotti. Vamos lá. Lo ha ayudado nel sentido que para mostrar que no es aquí porque es mi hijo. Es aquí porque es competente. Y creo que es competente, que puede divenir en el futuro un entrenador muy bueno. Ich habe viele Leidenschaft für diesen Sport. Mein Vater war Spieler und dann Trainer und ich liebe Fußball. Ich habe gespielt in 5. Liga, aber ich war zu langsam.
zu langsam und besser Trainer. Ja. Ja, aber der Alter spielt für mich keine Rolle. Ich bin zwar jung, ich bin zwar der Sohn des Trainers, aber ich bin sehr konzentriert an was ich machen muss. A favor dele, amigos e amiga Mari Pereira e vocês, amigos e amigas que nos assistem, a favor dele, na minha visão, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, apesar das mudanças constantes que a Mari frisou e frisou bem, né? Por exemplo, da temporada passada, um Botafogo histórico e maravilhoso para essa. Grandes e principais jogadores saíram, continuam saindo, como Igor Jesus agora, Jair, enfim. Mas ainda é um dos clubes com maior investimento e com um poder de ter um bom time, um bom elenco no futebol brasileiro e sul-americano. Ou estou errado, André? Não, continua tendo. Isso é fato. O potencial técnico é inquestionável que existe ali. A questão é o que a Mari tocou, é preciso. Assim, é a tentativa, às vezes, de tornar a exceção em regra no futebol brasileiro e nem sempre dá certo. Lógico que tem condições. Acho que é um cara que tem conhecimento de futebol, não duvido nem um pouco disso. A gente sabe o quanto que ele também o quanto é falado positivamente do conhecimento que ele tem. Mas é isso, é um time que mudou muito. Se você olhar ainda defensivamente, a estrutura é muito parecida. Os dois laterais, Barbosa, John, que o Bastos machucado, o Jair que vinha se estabelecendo indo embora, os volantes Marlon Freitas e Gregory, mas dali pra frente é o Savarino e muitas mudanças no setor ofensivo que foi uma arma tão importante. Tem qualidade, chega jogador como o Arthur Cabral, como o Correia, como o Montoro, mas é um time que vai ter que criar ainda essa... Time em formação. Ou reformulação. E eu repito aquilo que eu falei agora. Volta agora, daqui 5 dias tem jogo, sabendo que teve toda a questão do Mundial e tudo mais. E depois é uma sequência. Ele não vai ter tempo de treinar esse time. É um problema. É 5 jogos. Depois é uma sequência insana. 5 jogos mata-mata em 18 de Libertadores, dias. Com Brasileirão. Jogar, recuperar e já ir pro próximo jogo. Ele vai precisar também ter um pouco de sorte. Também, faz parte. A sorte no futebol brasileiro, onde não se tem tempo, ele, como todo treinador do Brasil, ele vai ter que consertar o caminhão andando. Vai ter que fazer o caminhão andar. A gente fala de auxiliares que se tornaram técnicos. O Carille, por exemplo, se ele fosse eliminado numa certa Copa do Brasil, em que ele entrou lá com o Brusque perdeu um pênalti, talvez o Carille não chegasse onde está hoje. E ele é a mesma coisa, eu acho que ele mais ainda, né? Ele vem de fora, essa questão do nome do pai ajuda para estar lá, mas atrapalha no sentido do foco. Vai ter um holofote desse tamanho em cima dele. É o filho do Ancelotti. Mas acho que isso ele está acostumado, né? Nesse sentido. Apesar que a primeira eu concordo, mas aqui a coisa vai pegar. A cobrança é diferente, Mari, quando é técnico. Não, eu entendo. Mas assim, a gente viu o pai tendo que, entre aspas, explicar que ele está lá não por conta do nome. No mundo ele inteiro. Precisando falar também que está lá. Então, assim, acho que ele está acostumado nesse sentido de sempre precisar, né? Falar, gente... eu estudei para isso, enfim, claro que o pai... Tem os dois lados. O sobrenome, Ancelotti, o ajuda, sim. Mas pode atrapalhá-lo no sentido de pessoas como a gente viu ali nas entrevistas. Tá aí porque é filho do Ancelotti. Não, tem sempre que provar, né? O peso de um Ancelotti, né? Ainda mais com o Ancelotti no Brasil filho também, né? O técnico da seleção. Agora, nada disso é garantia para ele. Se os resultados não vierem, daqui a pouco tem aquela cartinha agradecendo e desejando sucesso. Porque não é isso que vai pegar. Eu acho que ele vai precisar correr contra o tempo. Isso é contra o tempo e contra a inexperiência, né? Como é que a gente vai avaliar um técnico que nunca foi técnico? E assim, pensando no time, eu acho que tem 2 desafios grandes ali para ele, né? Além desse entrosamento, enfim, dos jogadores que chegaram agora, mas para ele vai ser todo mundo novo, né? Recuperar o Savarino, porque eu acho que o Savarino, além de ter perdido as principais referências que o ajudavam muito também depois, né, no segundo semestre, como o Almada, Luiz Henrique, enfim, agora só sobrou ele ali, né, do pessoal da frente, porque o Igor Jesus também foi embora. Para mim, o que eu mais critiquei o Paiva nessa passagem para o Botafogo foi não ter aproveitado o Savarino no melhor dele. Achei ele muito apagado no Mundial, achei que ele foi comprometido por um esquema tático e aproveitar o que o Alan apresentou no Mundial, porque aí esse sim, acho que foi uma grande notícia para o torcedor do Botafogo, quando o Paiva precisou mudar o esquema. Acho que o Alan deu uma boa resposta, ele cresceu muito nesse Mundial,
Então acho que ele tem 2 nomes aí para ficar de olho nesse Botafogo. Vocês acham que pode haver algum conflito de interesse, ou falação, ou reclamação, por causa de eventuais convocações do pai em relação ao time do filho? Eu, sinceramente, vejo o Carlo Ancelotti num nível de carreira, de experiência, etc. e tal, que ele não precisa disso. Mas comentários ou reclamações sobre eventuais convocações, isso aí sempre vai ter, independentemente desse parentesco. Mas, de qualquer maneira, quando ele convocar jogadores do Botafogo, ele está convocando jogadores do time do filho. Eu, sinceramente, não vejo... Ou quando não convocar. Ou quando não convocar. Tem um jogo do Botafogo, o cara aliviou, não chamou o cara. É verdade. Tem esse outro lado que eu não tinha pensado. É um risco que se corre. Eu acho, principalmente o pai, muito maduro nesse sentido. Eu também acho. E eu confio no caráter dos dois para fazer o que eles julgarem melhor. Para mim, o que vai morrer nesse assunto é um problema que transcende os dois. É o calendário, é o absurdo que você tem de jogos de seleção em clubes ao mesmo tempo. E aí, se vai ter questão, tá convocando o jogador do Botafogo ou tá deixando de convocar o jogador do Botafogo, o problema reside na questão de que não deveria ter esses jogos ao mesmo tempo. E é sempre esse problema. Quando a gente fala de não convocar, como o professor frisou, aí assim... que não deveria ter jogos enquanto tem data FIFA. Né? E esse, para mim, é o grande problema. Em relação a isso, eu não tenho dúvida que o Carlo Ancelotti vai convocar os que ele julgar melhor, seja do Botafogo, seja do Palmeiras, seja do Flamengo, seja só jogadores europeus. Eu, sinceramente, não vejo nenhum problema nisso. Não são nomes absurdos, né? Não. Entre aspas, os que poderiam ser convocados do Botafogo. Sim, o Igor Jesus, que já nem é mais o Botafogo, o John é um baita goleiro, então se recebesse uma oportunidade na seleção não seria nenhum absurdo. O Alex Telles, com muita experiência, né? A seleção ainda passa... já foi. Não, então, foi pra Copa, né? Exato. Por isso que eu tô falando, não é nenhum absurdo. E ainda num processo de laterais tendo, né, muita rodagem dentro da seleção. Então, assim, não tem nenhum nome que sairia muito ali do que o próprio merecimento. É que é muita loucura. O cara tá assumindo um time de futebol em julho. Se fosse na Europa, tudo bem que a temporada dele é assim, mas a nossa não é. Ele está assumindo em julho, já perderam-se 7 meses na preparação do Botafogo. Confiou-se muito naquele ponto fora da curva do time que embalou no ano passado. E embalou, sabe por quê? Porque tinha também uma qualidade que a reposição não foi à altura. E nem poderia ser. Saíram o Almada e o Luiz Henrique. Então o Textor achava que todo dia era dia santo. Mas deu certo também porque tinha aqueles caras. E eu acho que o primeiro desafio do nosso... Quando vieram, todo mundo já sabia que seria assim. Quando chegaram tanto o Almada quanto o Luiz Henrique. Sim. Que eles ficariam um tempo e depois... não era isso? Exato. Desde que eles chegaram, já todo mundo sabia e falava sobre isso. Não foi surpresa. Agora, o primeiro desafio do David é liberdade para Savarino. Assim, utilizar o que o Savarino tem de melhor. Porque é o que sobrou de melhor para ele. Embora tenha gente promissora aí. Esse Montoro, menino, imberbe... Mas pode dar liga, mas precisa de tempo, precisa de experiência, isso não tem no futebol brasileiro. Temos mensagens na hashtag F360BR. Galera já chegando, começando a semana e trazendo a sua análise também, como o Tadeu. Mais um tiro no escuro do senhor Textor. No meio do ano, apostar no desconhecido como técnico é arriscar. É verdade, é um risco. E muito para quem vai disputar mata-mata de Libertadores e Copa do Brasil. Se não der certo, será um ano jogado fora. Meio já foi. Obrigado, Tadeu. Também o Igor Brunelli, o amigo do Prates, conosco. Esse tal Textor, com quem eu não gosto, tá brincando com o futebol brasileiro. Amadorismo travejado de profissionalismo. Saudades de todos. Nosso Prates Júnior é show, sabe muito. Prates Júnior é você, André? Valeu, você Igor. É o Prates Júnior? É o Igor que estabeleceu essa alcunha. Então, pessoal, sobre o David Ancelotti, eu não sou favorável a essa ideia de dividir... Opa, deu uma embaçada, voltou. Dividir técnico com a seleção, como foi o caso do Diniz, né? Que ficou lá e cá no Fluminense, e a gente viu que isso não deu certo. O cara tem que estar aqui com a cabeça aqui. Data FIFA tem que estar aqui aproveitando a paralisação nos jogos para treinar o time, porque a gente sabe que o calendário brasileiro é uma loucura, não tem espaço, não tem janela de treinamento, não tem janela para você parar o time, treinar ele, parte tática, bola parada, não tem tempo para isso. Então quando vem data FIFA, você tem que aproveitar isso ao máximo. É um período sem jogos que raramente tem no Brasileirão. E Copa do Mundo, idem. Ano que vem, quem sabe, né? Brasil, Copa do Mundo, Ancelotti, ele pode ir junto para lá e tal. É uma época, quem sabe que anos de Copa do Mundo tem 2 campeonatos brasileiros. Um antes da Copa, um depois.
o depois da Copa é outro campeonato. Os times estão parados há um tempão, treinando 1 milhão de coisas, a exaustão, voltam para o Brasileirão descansados e mais entrosados, mais taticamente agrupados, bem postados. E aí a gente não pode perder essa janela de treinamentos, de preparação, porque vai estar o nosso treinador na seleção brasileira. Isso não dá certo. Se for assim, eu sinceramente seguirei contra. Não acho que é uma boa. Tá? Técnico, ainda mais um cara inexperiente como ele, que nunca foi técnico, está começando agora, ele tem que estar 100% focado no projeto do clube que ele assumiu. E entender todos os jogadores, conhecer as táticas dos adversários, melhores táticas para o seu time, testar isso em exaustão nos treinamentos. E se for com ele, a janela que tem, a janela que se abre de vaga, de folga de jogos, para treinar, ele vai estar lá. Quem vai treinar o Botafogo? O Caçapa? Então teremos um treinador que quando mais tem a hora de treinar, não estará aqui, vai dar o Caçapa treinando o time, e ele vai fazer a parte tática. Ele bota a parte tática, e quem treina o Caçapa? Como é que vai ser isso? Eu estou, de olho nessas questões aí. Não acho interessante que o Botafogo divida o seu técnico com a seleção brasileira. A única vez que isso aconteceu no passado recente, com um clube próximo a gente, não deu certo. O Fluminense quase caiu. Né? Então é isso, pessoal. Tomara que ele chegue, dê certo, emplaque, mostre que ele é um cara muito foda taticamente. Isso aí eu tô vendo que ele realmente, pelo que eu tô pesquisando aqui, taticamente ele é impecável. Só que não só de tática vive um técnico. Vive de gestão de grupo, análise de crise, conter crise, trabalhar sob pressão, decidir sob pressão, gerir grupo, gerir egos, tudo isso. Né? Analisar adversários. Então não é só tática que funciona como um técnico de futebol, um treinador de futebol. Tomara que ele venha aqui, mostre que ele é bravo taticamente e mostre que ele aprendeu com o pai dele, que é um baita gestor de grupo, é um baita agregador nos grupos que ele trabalha, que ele aprendeu isso com o pai dele, que também é um cara que segue a mesma linha, a mesma capacidade de gerir pessoas. Tomara, tô rezando para isso. Mas tô preocupado com algumas questões que eu tô vendo aí, tá? Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro próximo vídeo aqui, editar o próximo vídeo. Logo mais, tem mais conteúdo pra vocês. Deixa o like, tamo junto, valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.